Caríssimos irmãos e amigos e internautas, eu vos cumprimento com a paz do Senhor e desejo que a bendita, gloriosa e célica paz do eterno Senhor Deus seja com a vida de cada um de vocês. Pois bem, meus estimados irmãos e amigos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. E, portanto, eu quero ler alguns versículos que encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e dos versículos 50 a seguir, que diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Pois é, meus queridos, a respeito da ressurreição, não se fala muito. E quando alguém fala que meio superficialmente. Mas eu quero falar que esta mensagem desta noite aqui é sobre a ressurreição. Queridos irmãos e amigos, o Senhor Jesus Cristo, ele é as primícias da ressurreição. Jesus foi morto, sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E por um espaço ainda de 40 dias, antes dele ser assunto aos céus, ele comunicou com os santos, isto é, com os discípulos, com aqueles que lhe seguiam. Um certo dia, os discípulos estavam trancafiados num determinado lugar e sem abertura de uma janela ou de uma porta, Jesus se fez presente entre eles, no meio deles, e saudou-os dizendo: paz seja convosco. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Jesus, então, ele é as primícias, ou a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Teve outras ressurreições, as pessoas voltaram a viver, mas depois morreram. Agora, Jesus ressuscitou. E por um espaço de 40 dias ele ainda ficou aqui, depois ele foi assunto aos céus. E quando ele estava ministrando os discípulos, estava ali dando os últimos retoques na doutrina bíblica para os discípulos, de repente ele foi subindo,
e os discípulos ficaram olhando com os olhos fitos nele, e ele foi subindo, 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 até que uma nuvem ocultou. E eles ficaram ali atônitos, os discípulos olhando para cima, e quando eles menos esperavam, se fez presente ali 2 varões dizendo: varões galileus, o que vocês estão olhando? Este Jesus que subiu de entre vocês, subiu aos céus de entre vocês, ele vai voltar também. Da mesma forma como subiu, ele vai voltar. Então a volta de Jesus, meus queridos, aproxima-se, não se sabe quando, não se sabe se vai ser hoje, se é amanhã, se é da semana que vem, se é o ano que vem, ou se ele vai demorar 50 ou 100 anos ou 1000 anos, não se sabe. O que se sabe, as escrituras afirmam, é que ele vai voltar. Bendito seja o nome precioso do Senhor. E quando ele voltar, meus queridos, vai ocorrer a primeira ressurreição. Ele faz parte desta primícia aqui, numa outra ordem. E quando ele voltar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Maria vai ressuscitar, Pedro vai ressuscitar, Paulo, os demais apóstolos e todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar por ocasião da volta do Senhor Jesus. Quando a trombeta de Deus soar, quando tocar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão ouvir o som desta trombeta, e Jesus descerá até as nuvens, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ocorrer um processo metamorfósico, as pessoas vão ressuscitar num corpo glorificado, não num corpo corruptível, mas num corpo incorruptível, um corpo semelhante ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Aleluia! Bendito seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Queridos, esta primeira ressurreição de Cristo Jesus é as primícias. Depois, os que já dormiram e os que ainda estão vivos e vão dormir, levantaremos, ressuscitaremos, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados e os nossos corpos serão transformados num corpo incorruptível, num corpo semelhante ao corpo dos anjos, semelhante ao corpo de Jesus. Aleluia! Bendito seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Queridos irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Lá não tem lugar para alguém subir aos céus carnalmente, de corpo e de sangue, um corpo como o que eu tenho agora aqui neste momento. Mas naquele momento, quando soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarem, iremos ressuscitar num corpo de glória, um corpo glorificado. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Meus queridos, ao passo que a segunda ressurreição, que vai ocorrer 1000 anos depois desta primeira ressurreição, vai ter a segunda ressurreição, e as pessoas que ressuscitarem lá na segunda ressurreição vão ter um corpo ignominoso, não vão ressuscitar num corpo de glória, mas vão ter um corpo ignominoso. Ao passo que os que pertencem à primeira ressurreição, vamos ressuscitar num corpo
glorioso, um corpo transformado, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Esta é a primeira ressurreição, meus queridos. E para fazer parte desta primeira ressurreição, o requisito é estar em Cristo Jesus. É ter aceitado Ele e seguido Ele. Aquele que aceitou Jesus, aceitou o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, tomou a cruz e está lhe seguindo fielmente. Estes irão se levantar na primeira ressurreição. Aleluia! Bendito seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Aleluia! Meus queridos, esta doutrina bíblica, ela precisa ser ensinada. Há uma necessidade que falem de ressurreição. E quando alguém fala, meio que mascara, não trazem a lume, a profundeza desta doutrina bíblica, que é a doutrina da ressurreição. Tem pessoas chamadas de cristãos que nem sabem como vai ocorrer essa ressurreição. O que é ressurreição? Nem sabem. Se falar de duas ressurreições, muito menos, nem sabem. Ficam estupefatos, com os olhos esbugalhados, atônitos, sem saber o que é. Ao passo que a Bíblia é claríssima. O ensino bíblico é claríssimo, meus queridos. Mas, lamentavelmente, os pregadores, os pastores, os líderes que deveriam de ensinar, estão ensinando muito pouco. Mas, meus queridos amigos, estejamos preparados para que, quando soar a trombeta de Deus, quando Jesus voltar para arrebatar os seus, que aqueles que estiverem dormindo em Cristo Jesus, que ergam-se nesta primeira ressurreição, para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu arremato por aqui esta mensagem, mas antes, porém, quero interceder por você. E quero pedir também para que você compartilhe esta mensagem com os seus grupos, com os seus amigos. Ajude a pregar este evangelho. Meus queridos, eu prego este evangelho, não prego por dinheiro, prego de graça este evangelho, porque de graça o Senhor confiou-me a mim e vocacionou-me para pregar este evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome precioso do Senhor. Quero orar então por ti, meu querido. Soberaníssimo e eterno Deus, amado e todo-poderoso Pai celestial que estás nos céus, eu louvo, exalto e bendigo a ti, Pai Santo, pela sua bondade e o seu grande, excelso e sublime amor. Pai, peço a ti que o Senhor venha salvar as pessoas que estão olhando, ouvindo esta mensagem, que as mesmas possam fazerem uma decisão, optarem por ti, Senhor. E se as mesmas assim fizerem, quando tu vieres, quando soar a trombeta de Deus, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, as mesmas irão também ressuscitar, Senhor. Pai, portanto, eu peço que o Senhor abençoe a todos, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.